Bom dia aí, a turma que vai chegando aí, a galera. Matheus, Leonardo. Se estiverem me escutando e o áudio e o vídeo estiver ótimo aí, vamos falando aí. Vamos esquentando aqui para começar a live, né? Daqui a mais 4 minutos. Sérgio Mendonça, diga Sérgio. Será que você vai ficar a live toda para assistir? Sérgio, Matheus, Leonardo. Vamos aguardando mais gente aí, então a galera tá entrando devagarzinho. Hoje, uma live que nós vamos fazer para falar sobre consumo e produção no Brasil da carne ovina, em específico, né? Depois, em outra oportunidade, a gente vai falar sobre carne caprina, carne de cabrito. Hoje é só carne ovina, cordeiro, ovelha, capão, né? Carneiro. Tudo ok, né, Sérgio? Vou estar aí quarta-feira ou quinta, viu? E amanhã eu vou estar em Valência e Santana de Jesus. Aguardando a turma aí, a galera entrando, pra gente começar. Hoje eu experimentando um novo horário, né? Todas as lives nossas começam às 19 horas. Hoje a gente está mudando de horário aí para ver, fazer um laboratório aí. A gente sabe que muita gente desse horário às vezes está trabalhando, né? Mas enfim, é um test drive que a gente está fazendo. E lembrando também que essa live, ela não vai estar salva, né? Ela não vai estar salva dessa vez, né? Ela apenas vai ficar, mas nós vamos lançar um e-book, né? Vamos lançar um e-book, talvez 2 volumes desse e-book, né? Mas já a nossa fala hoje não. Ela não vai ficar gravada não vai ficar salva não, disponível não, né? Então tá, entrou aí Zé Fonte Júnior. Vamos aguardar mais a turma entrando aí pra gente começar, tá perto já. A gente sabe que é muito importante hoje, né? No mundo de hoje, de uma atividade alimentícia, de uma cadeia produtiva alimentícia, a gente entender bem como é que funciona essa questão do consumo e produção, né? Talvez esteja aí ou resida aí a nossa tomada de decisão para entrar ou não nessa cadeia produtiva, né? Seja como produtor, seja como frigorífico, seja como um comerciante da área, né? Um distribuidor, um importador, enfim. É muito importante você ter o domínio, o conhecimento, né? Da produção e consumo, seja regional, nacional, mundial, regional, né? Local. Então, isso influencia muito na nossa tomada de decisão, né? Essa questão de ter ciência dessa demanda e dessa oferta, né? Gonzalez entrou aí, minha amiga lá, Cristiane Leal da UESB, de Tapetinga. Lourdes também entrou. Enfim, eu estava dizendo aqui para a turma que entrou mais cedo que é uma nova experiência esse horário, né? A gente, apesar de que a gente não vai estar salvando dessa vez essa live, né? Mas vamos lançar um e-book e talvez em 2 volumes desse assunto, que é um assunto muito importante. Eu estava falando aqui na tomada de decisão de algum agente econômico ou empresário dessa cadeia produtiva, seja no segmento da produção, processamento, enfim. Pois é, gente, vamos começar aqui nossa live de hoje, carne ovina, consumo e produção no Brasil. A gente resolveu fazer essa live por 2 motivos. O primeiro é para manter esse canal de ligação, né, com vocês, agentes econômicos da cadeia produtiva no Brasil.
E o segundo, para passar para vocês a possibilidade, ou melhor dizendo, passar para vocês que vão poder fazer aquisição de um e-book, talvez em 2 volumes, como eu disse anteriormente, sobre esse assunto. Já visto que não vai ficar salvo essa live, né? Então vocês vão poder ter acesso a essa live através da aquisição do e-book, que também a gente vai disponibilizar, e vocês vão ter ciência quando a gente disponibilizar esse e-book nas redes sociais. Aí vai estar no Hotmart, vai estar direto com a gente na nossa rede social. Vocês vão ter o acesso de como poder adquirir. Mas a gente vai começar hoje a nossa live falando sobre a questão da produção de ovinos e caprinos. E não tem como a gente falar em produção de ovinos e caprinos, seja em os números de animais, de rebanho, de toneladas de carne e etc., pelo Brasil, sem falar e sem passar pelos números mundiais, né? Então eu fiz aqui algumas anotações. Digo a vocês de antemão que muito do que vai ser dito aqui não tem nenhuma, digamos assim, preocupação em ter uma sequência lógica das coisas, né? Talvez no e-book isso vai ter, né? Porque a gente vai estar meio que indo e voltando, né? Às vezes. Entrou aí o Pinunes, seja bem-vindo, Rafael Damasceno, Doper Colibri, Maurício. Vamos aqui, ó. Então a gente também não tem como falar em ovinos no Brasil hoje e no mundo sem falar no fator China. A China hoje, ela interfere, ela influencia nas políticas de grandes países produtores, né? Talvez não no nosso caso por enquanto, mas países como Austrália, como Uruguai, como Nova Zelândia, né? E vários outros países, a China influencia. Falando um pouco rapidamente da China, em números, o rebanho da China hoje, para aqueles que não sabem, circula em torno de 164 milhões de cabeças. Isso, números do ano de 2019. Rogério, bem-vindo, Rogério. Circula em torno de 164 milhões de cabeças. Em 2020, estavam aguardando, não sei se que eu parei um pouco a pesquisa, mas a perspectiva é que tivesse um acréscimo e esse rebanho fosse para 175 milhões de cabeças. A China é o maior produtor e o maior consumidor mundial de carne ovina, para resumir um pouco o que é a China. Mesmo assim, a China é também o maior importador mundial de carne ovina, né? A China, inclusive, importa muito da Nova Zelândia e da Austrália, e agora também começou a importar da China. Agora que eu falo, recentemente, 2019 para cá, essas importações estão crescendo da China também, né? Então, a China hoje, mesmo na pandemia, a China cresceu na importação. Só para também passar alguns números aqui do tamanho da importação da China, né? A China, só a Austrália exportou para a China, tem cerca de 71 mil toneladas de carne ovina, né? Se presume hoje que circula em torno de consumo na China da ordem de 263 mil toneladas. Então só a Austrália, né, exportou para lá 71 mil toneladas de carne para a China. A China, por sua vez, ela também importa muito da Nova Zelândia. A China porque está muito perto ali, né, Oceania. Então Nova Zelândia e Austrália são grandes exportadores, apesar de que a Nova Zelândia ela goza de um privilégio nas exportações para a China, porque a carne ovina entra na China sem pagar taxa de exportação, diferente da Austrália.
É bem verdade que a Austrália vem pagando essa taxa e essa taxa vem diminuindo. Acho que esse ano ou o próximo ano a Austrália não pagará mais taxa de exportação para entrar na China. Mas a Austrália é tão competitiva a nível de produção que ela consegue, mesmo com essa taxa, exportar, né? Exportar para a China. E também, digamos assim, é a origem mais próxima da China das importações, né? Então, isso também é interessante a nível de custo para poder ela conseguir ser competitiva e colocar os produtos dela. Então, na verdade, a Austrália e vem exportando. Apesar de que a China, o Uruguai aqui na América do Sul, falando um pouco da nossa América, ela também está exportando muito para a China, para a União Europeia e para os Estados Unidos, né? Ela conseguiu viabilizar essas exportações recentes para os Estados Unidos também, que ela vinha tentando, né? Então, esse é o grande destino, né? Falando em números absolutos, né? Eu já falei para vocês que o rebanho da China circula em torno de 164 milhões de cabeças. Não, hoje deve estar em 175 milhões de cabeças. A Austrália com 64 milhões de cabeças. Nova Zelândia vem aí com 26 milhões de cabeças. Vem a Índia aí com 74 milhões de cabeças. Paquistão com 30 milhões. Aí vem a União Europeia, ou melhor, Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, com 33 milhões de cabeças. União Europeia estendida, digamos assim, com os 27 países, né? Que foi integrada a Europeia, aquela parte lá com 64 milhões de cabeças. Então, esses são os grandes players em termos de rebanho no mundo, né? Significativo. Depois vem outros, né? Como o Brasil, como o Uruguai, aqui na América, são grandes, né? Mas esse é só para fazer um pano de fundo do tamanho dos rebanhos no mundo, sem aqui se preocupar em ter em nenhuma ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto maior produtor, né? Aqui é só para fazer um pano de fundo da nossa live, como é que anda esses vazios. Só algumas observações a mais que eu gostaria de colocar aqui, antes de a gente entrar no nosso Brasil, né? É que a produção, esses países, né, como estão grandes, estão exportando muito para a China não é só grande importadora de animal, digamos assim, abatidos, né, a carne ovina em toneladas, como também animal vivo, assim também como acontece muito com os árabes, né? Os árabes importam também muito animal vivo, principalmente da Austrália, né? Mas saindo um pouco do mundo e aí iniciando já aqui nossas questões brasileiras, né? Falando de Brasil, hoje no Brasil, o rebanho nosso, né, estimado aí em 18, 19 milhões de cabeças, entre ovinos e caprinos, né? Como eu falei anteriormente aqui, que a nossa live, a gente hoje, Renan entrou aí, Tortorelli, sejam bem-vindos. A nossa live hoje, ela não vai ficar salva, faço questão de estar lembrando aos senhores, né? E eu estava dizendo aqui da produção no nosso Brasil, nosso querido Brasil, né? Sim, era essa observação. Nós estamos falando só sobre carne ovina. Eu faço questão que os senhores comecem a entender que nós temos que começar a diferenciar o caprino do ovino ovino do caprino. São espécies que, principalmente no norte, nordeste, até em outras regiões do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, ou melhor dizendo, no sul, mas já é cultural a criação de ambas espécies juntas, né? De ambas espécies juntas. Mas o comportamento de mercado, seja mercado produtor ou mercado consumidor, é totalmente diferente. Então daí porque eu coloquei o nome na live, carne ovina, consumo e produção. Então nós vamos falar aqui tão somente carne ovina, né? Não é carne caprina. Carne caprina vai ter esse outro momento e que a gente espera
poder dialogar com vocês sobre carne caprina, né? Que a gente também acha que é um produto que tem seu espaço, mas que ainda não está sendo trabalhado, né? Eu estava em Salvador sexta-feira, estava dizendo que quem tem o maior rebanho de caprino hoje das Américas é o Nordeste e a Bahia, né? Das Américas. Então, imagine a janela de oportunidade que nós temos aí para trabalhar essa carne com uma proteína animal nobre e uma proteína animal que está disponível para entrar no grande mercado consumidor, né? A gente sabe que ela é muito consumida no interior do Nordeste, né? Nas chamadas feiras livres, né? Ou nas fazendas do interior do Nordeste, que é consumida mais carne caprina. Mas a carne caprina tem um grande espaço, tem um grande futuro como proteína animal, como carne exótica, entre aspas, aqueles que queiram chamar assim, de carne exótica, né? E é engraçado que a carne caprina, as pessoas as pessoas que eu falo assim, os consumidores, eles não entendem, ou melhor dizendo, eles não se incomodam, aqueles que têm acesso à carne caprina, ele acha normal, natural, entre aspas, aquele ranço da carne, né? Eles acham normal. Enquanto que a carne ovina, quando tem qualquer tipo de ranço, aí as pessoas têm a mania de chamar que é carne de bode, né? Entraram a TL Consultoria, Tiana Alves entrou, sejam bem-vindos. Então tem a mania de dizer que aquilo é carne de bode. Então, quer dizer, o cheiro é carne de bode, se a carne de verdura é bode, tudo é bode, nunca é carne de ovino. E a gente sabe que a carne ovina, o gosto de uma carne ovina do Rio Grande do Sul, ou de algumas regiões específicas do Sul, do Pampa, que isso, você sabe que a questão da qualidade da carne, ela tem a ver também com que o animal se alimenta, né? O pasto, se é grão, se é confinado, enfim, até de raças também, por que não? E aqui no Nordeste também é diferente. O pastoreio aqui é uma caatinga, é uma flora diferente, e apesar que tem pasto, né? Então nós temos animal criados em caatinga, animal criado em confinamento, animal criado em pastos do sul. Então isso com certeza interfere no sabor. E tem também a questão da categoria, da idade do animal, que é outra coisa que também interfere no sabor. Mas vamos voltar aqui para a nossa produção, que ainda a gente não entrou no consumo, né? Então, e falando aqui em produção, o que é que acontece? Hoje no Brasil, a Bahia, né, ela está liderando o rebanho, o efetivo rebanho de ovino no Brasil. E a tendência é que esse rebanho continue crescendo, né? Continue crescendo. Pelo menos é o que vem acontecendo desde 2016, quando a Bahia ultrapassou o rebanho de ovinos do Rio Grande do Sul. Então, desde 2016 que a Bahia vem assumindo essa posição de liderança no rebanho. Nós vamos falar aqui sobre alguns possíveis fatores dessa questão. Mas hoje o rebanho ovino na Bahia circula em torno de 4.500.000 cabeças de ovinos, enquanto o Rio Grande do Sul está com 3.050.000 cabeças, dado do IBGE 2017, né? E a tendência, na minha opinião, é subindo. Nós sabemos que tem uma pressão hoje no Brasil de demanda muito grande pela carne ovina, tá? Então, os consumidores hoje, o consumidor, através das grandes redes, os restaurantes, estão muito procurando a carne de cordeiro, né? A gente sabe também que há um consumo muito forte no Sul e aqui no Nordeste de carne de ovelha também, né? Uma carne muito bem apreciada também. Mas a carne de cordeiro é que tem mais se apresentado pelos mercados formais, né? Seja um restaurante, uma rede de supermercado, né? Por uma série de questões que a gente vai falar lá na frente, na hora do consumo. A gente vai tentar sempre desligar o consumo da produção, não tem como, mas vamos tentar levar essa vibe assim, né? Então, como eu falei para vocês, a Bahia está distante, depois vem Pernambuco, terceiro lugar. Pernambuco vem com um rebanho de 2.700.000 cabeças. O rebanho da Bahia, só para nível percentual, para vocês terem uma noção, ele representa numa pizza aí
22% do rebanho nacional, enquanto o Rio Grande do Sul, uma faixa de 15%, e aí Pernambuco vem atrás com 13%, e Ceará com 12%. Então a gente juntar esses 4 estados, né, eles praticamente são donos do rebanho no Brasil, digamos lá, 20, 30, 40, 50, 55, 60% do rebanho do Brasil. Então 60% do rebanho do Brasil está na mão desses 4 estados, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará. Qual a importância que tem isso dentro de uma estratégia, dentro de uma política pública, dentro de uma política privada, para se tomar uma decisão na criação ou para se tomar uma decisão para entrar nessa cadeia produtiva da ovinocultura de carne no Brasil? Produção. Eu nunca vi a gente montar, né, via de regra, toda regra tem exceção. A gente nunca via, Ô Luciana, entrou nossa amiga lá do Acre. Luciana, seja bem-vinda. A gente não tem como montar uma estratégia, tomar uma decisão de implantar uma indústria, de implantar uma produção, de implantar uma comercialização de produtos, se a gente ter conhecimento dessa produção, né? Ou seja, onde a gente vai comprar animal, como a gente vai repor o rebanho, como a gente vai comprar matéria-prima para a nossa indústria matadora, né? Como a gente vai comprar os animais para poder mandar para um entreposto, enfim. Então, a localização desse rebanho está nesses 4 estados. Então, teoricamente, se você quer implantar qualquer tipo de negócio ligado à ovinocultura de carne no Brasil, os locais seriam Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul. Isso seria a tomada. Não quero dizer que é inviável, não quero dizer que não possa existir frigoríficos de outros estados, digamos assim, indústrias frigoríficas matadoras em outros estados, entrepostos, né, em outros estados, marcas próprias em outros estados. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que é muito mais prático e fácil e mais agregador se você está próximo à produção, né? Se você está próximo à produção, os seus custos de transação, a sua logística terá muito mais sucesso e será menor, né, do que você implantar em outro estado que não seja esses 4, que, como diz o outro, uma vez eu fui trabalhar em Goiânia, e aí eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio, e aí o dono do frigorífico lá de Goiânia falou para mim: vem para cá, para Goiás, Roberto, aqui o boi tá na beira da porta da indústria, está na beira da estrada, né? Ele quis dizer com isso que o rebanho de Goiânia é grande, né, e maior do que o do Rio de Janeiro, e a indústria lá no Rio de Janeiro, ou seja, perto dos grandes centros consumidor, né, que tem essa questão: qual é o melhor, a gente ter um negócio perto do mercado consumidor ou perto do mercado produtor? Isso também a gente vai avançar no nosso bate-papo aqui na frente, né? Mas só para vocês terem ciência que no Brasil hoje, né, o Nordeste está na frente do rebanho ovino, né? O Nordeste está na frente, e no Brasil é a Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará. Esses 4 juntos tomam conta de 60%, como falei anteriormente, do rebanho de ovinos do Brasil. Vamos descer mais a nível de município, né? Como diz o outro, o animal está no município, né? Não está no estado nem no Brasil, nem no país, está dentro do município. Daí a importância também para os municípios do Brasil traçar estratégias, na sua Secretaria de Agricultura, na sua Secretaria de Saúde, depois vou dizer porquê, enfim, nos seus programas de alimentos, né, merenda escolar, enfim, PAA, esses programas que faz chegar o alimento ao consumidor de maneira, através de políticas públicas. Falando um pouco dos municípios, aí nós vamos fazer aqui um top 15 ou top 10, quais são os municípios, né, maiores no Brasil. Eu sei que muitos já sabem desses números, né,
Mas nós vamos falar aqui rápido esses números, depois nós vamos nos reportar essas falas para algumas situações de tomada de decisão, de algumas situações de negócios. Então, por exemplo, não quer dizer que rebanho grande significa qualidade, significa disponibilidade, significa garantia de mercado processador, de mercado consumidor. De maneira alguma. Casa Nova é o município da Bahia com o maior rebanho de ovinos no Brasil, circulando aí na faixa de 463 mil. Atrás de Casa Nova vem Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, com 301 mil cabeças. Vale a pena aqui ressaltar, exemplo do estado da Bahia, que o rebanho só vem crescendo de 2016 para cá, e o do Rio Grande do Sul só vem caindo, né? Em relação ao número que tinha em 2016. O mesmo ocorre em Santana do Livramento. Santana do Livramento também vem descendo o seu rebanho lá no Rio Grande do Sul, né? Existem algumas causas que explicam isso, né? Várias, não vou aqui dizer todas, mas, por exemplo, a gente vê que tem muito... No Rio Grande do Sul está passando por uma situação de mão de obra, está muito difícil mão de obra, acho que todo o Brasil, né? Mas o Rio Grande do Sul está passando por uma mão de obra qualificada para trabalhar com ovinos. Outra questão também no Rio Grande do Sul, a questão da pressão da agricultura, ou seja, muita gente utilizando a soja, né? Principalmente nessa região, utilizando muito a produção de soja. E esse é um fenômeno que também a Nova Zelândia estava passando, não sei se ainda continua passando. O rebanho da Nova Zelândia estava decrescendo, com perspectiva de decréscimo, por conta da agricultura, né? Ou seja, questão de rentabilidade econômica. Então a agricultura, ela estava, digamos assim, sendo mais viável economicamente, né, do que criar ovino na Nova Zelândia. Então, muitos estavam migrando do ovinos para a agricultura na Nova Zelândia. E o valor também da terra, né? Então, é uma terra cara. Então, quando ele achava que com a agricultura ele teria uma condição econômica superior. Bom dia, João. Entrou aí o pessoal do Bom Cabrito. João, né? Seja bem-vindo. Lá de Petrolina, do distrito de Rajada. Então... esses fatores, né, a questão do aumento das áreas de plantio na agricultura, né, como soja, trigo, né, e outros, lá no Rio Grande do Sul, a questão da mão de obra, a questão da pressão também, vários outros fatores. Esses fatores todos, bem detalhados, a gente vai estar no nosso e-book, né? Estou sempre aqui olhando para o relógio, nós já vamos passar rapidinho, já estamos quase 25 minutos de fala, né? E a nossa live só vai ser 1 hora, no máximo 1h30. Então a gente precisa dar conta de tudo aí, entregar a vocês um produto de qualidade, que é a nossa fala. Mas evoluindo nessa questão dos municípios brasileiros, aí a gente vem em terceiro lugar aí, o município de Remanso, com 283 mil cabeças, Juazeiro, com 278 mil cabeças. Aí aparece Pernambuco com Dormentes, 252 mil cabeças. Aí volta a ter o Rio Grande do Sul, Alegrete, com 205 mil cabeças. E aí tem mais outros, né? Mas sempre ficando esses municípios, esses primeiros 15 municípios, sempre no meio desses 4 estados, né? Ou seja, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará, né? Esses 4 estados que detêm 60% da ovinocultura de rebanho, também participam do top 15 dos municípios com maiores rebanhos, né? A Bahia liderando, naturalmente, né? A região, digamos assim, nordeste da Bahia, né? Remanso, Casa Nova, Juazeiro, Uauá, e Pilão Arcado e Centro-Sé. Falar em Pilão Arcado e Centro-Sé na Bahia, esses 2 municípios se despontaram, né, recentemente no efetivo rebanho no Brasil, enquanto município. Por quê? Imagine que todos os rebanhos desses municípios, né,
exceto aqui desses 5, o Uruguai, Santana do Livramento, que caiu, né? Foi o que teve uma maior queda, uma queda de quase 2% no rebanho, né? Mas os demais municípios, todos os rebanhos cresceram e vem crescendo. Mas Santo Sé e Pilão Arcado, né, foram assim os top dos tops. Por quê? Só para dar um exemplo para você, esses rebanhos tinham uma média de 25 mil cabeças, tanto Pilão Arcado como Santo Sé. Eles saíram de 125 mil cabeças, de 25 mil cabeças para 125 mil cabeças. Então não teve nenhum município no Brasil que teve elevação de rebanho, né, tão radical assim como Pilão Arcado e Santo Sé. Quer dizer, saíram de 25 mil para 126 mil Pilão Arcado e 125 mil Santo Sé. Seja bem-vindo aí, R. Tortorelli. Olá, Rafael de Brasília. Então, o crescimento foi geométrico, digamos assim, né? Significativo, o crescimento do rebanho de Pilão Arcado. Mas voltamos a falar aqui que, falando em crescimento, todas as regiões do Brasil, né, teve um decréscimo. As únicas regiões no Brasil, de 2015, 2019, né, que a gente está vendo aí o censo 2020 que ia ter, né? Mas entre 2015 e 2019, a única região no Brasil que cresceu significativamente foi o Nordeste, aumentou seu rebanho. Falha, uma pequena pausa aí, mas estamos retornando já. Vocês já estão me ouvindo aí? A favor, acionar aí quem já estiver nos ouvindo. Então, voltando aí. Então, o Nordeste foi o único estado da região do Nordeste que teve um crescimento significativo, né? Quase da ordem de 14%. Já a região Centro-Oeste, ela teve um crescimento um pouco tímido, né? Mas chegou a 1,8% de crescimento. As demais regiões do Brasil, todas decresceram o rebanho, né? Quais são as causas possíveis dessas? Várias, né? Várias. Dentre elas, a gente volta a dizer a questão tecnológica, a questão de mão de obra, a questão da influência de algumas regiões da agricultura e a pressão também de demanda, né? Hoje a carne de ovina, ela é muito conhecida. Eu não vou dizer que é uma carne da moda, mas é uma carne que realmente já se existe o conhecimento, né? Principalmente através dos serviços de alimentação, dos restaurantes, né? Já existe uma disponibilidade. Não é difícil hoje você chegar em qualquer cidade, pelo menos cidade acima de 100, 200 mil habitantes, em algum lugar você encontrar a carne de cordeiro, a carne de ovino disponível, nem que seja em um ponto de venda da cidade, né? Numa grande rede, ou em um ponto de venda, ou em um restaurante. Não é mais difícil, né? Então, por conta disso, as pessoas passam, eu até acredito, que às vezes a primeira oportunidade que a pessoa tem de consumir a carne de ovino é em um estabelecimento desse tipo. É em um restaurante, é um amigo que leva, é um amigo que apresenta, ou é a pessoa por si própria diz que eu vou experimentar essa carne aqui. Seja bem-vindo, Berto. Berto aí é o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul, do Carneiro Sul. O matador do Carneiro Sul, abatedor do Carneiro Sul. Né? Lá de a região, lá em Sapiranga. Tive a oportunidade de passar 10 dias com eles lá, uns 8, 7 dias, melhor dizendo. Foi uma experiência bastante proveitosa lá, né? Conhecendo os mercados, os negócios da empresa dele com os produtores, enfim, foi uma experiência interessante. Então, gente, a gente observa que essa experiência do consumidor da primeira vez, sempre, na sua maioria, acontece fora do lar, né? Ela acontece fora do lar, a primeira experiência do consumidor experimentar carne ovina. E graças a Deus que esses restaurantes e que essas grandes redes estão começando a ter seus produtos nos seus pontos de vendas. Não é ainda como a gente imaginaria, mas já é um grande avanço, já é um grande negócio, digamos assim, já que a gente está falando aqui de negócios. E tudo vai desembocar em negócios, em dinheiro, em renda, em lucro, não tem como ser diferente, né? Então,
o panorama da produção no Brasil é esse aí, né? O panorama, digamos, de rebanho, né? O panorama de animais, de cabeças, de Nordeste, de Bahia, de Rio Grande do Sul, de Ceará, Pernambuco, enfim. Esse é o panorama da produção de ovinos no Brasil, né? A gente sabe que essa produção, que a gente tem observado que existe nessa cadeia produtiva muitos entrantes e muitos que saem, né? Não acredito que agora, né, com as ferramentas de comunicação, né, com os meios de comunicação, como aqui, como nós estamos falando agora, com o Google aí, qualquer coisa, qualquer palavra-chave que você botar, o Google lhe disponibiliza um estudo, lhe disponibiliza um vídeo, né, para você ter acesso e tomar a decisão correta, né? Tomar a decisão correta, se entra, se torna um produtor de ovinos, se não torna, se quer ser um confinador ou não, se quer fazer todas as etapas juntas na fazenda, se quer criar, recriar, né? E, enfim, e se que você quer plantar uma planta frigorífica, batedora, ou um entreposto, ou só quer ter marca própria, entendeu? Então a gente tem que ver todas essas nuances, né? Todas essas situações para a gente tomar uma decisão próximo da realidade, né? Uma decisão que faça com que a gente possa ter sucesso nesse negócio. Então a gente tem que pensar nessa questão do todo, né? A gente tem que analisar, a nossa decisão, ela tem que ser em função do todo. A gente não pode tomar uma decisão de criar, de montar uma planta frigorífica, de montar um comércio, né? Só porque a gente gosta, só porque a gente tem dinheiro, ou só porque a gente viu falar que é legal, né? Eu acho que não é o caminho por aí. O caminho, primeiro, é obter bastante informação, né? E informação para que a gente possa facilitar o nosso entendimento, né? Facilitar o nosso conhecimento e a gente poder, de fato, avançar nessas questões, né? Avançar nas questões relativas ao nosso negócio para entrar. Porque uma vez investido dinheiro, seja dinheiro de recurso financeiro de uma instituição financeira, ou seja, do nosso bolso, é dinheiro do mesmo jeito, tem que ter responsabilidade com esse investimento e esse investimento tem que ter um retorno no médio e longo prazo, né? Então daí a gente ter que estar sempre nos preocupando, né, com essa questão e estar sempre sendo bem informado. Depois da informação, né, é que a gente vai poder tomar a decisão, né, já vai gerar um certo conhecimento, essas informações obtidas, seja através por meios digitais, seja através de visitas a quem já fazem isso, quem já tem frigorífico, quem já produz, quem já é criador, né? Então é muito importante essa questão, né? Essa questão de, por falar nessa questão, a gente já vai aproveitar o embalo aqui e falar aos senhores que nós estamos lançando aí uma mentoria para o próximo ano, uma mentoria onde vão ser 8 encontros e um encontro por semana, e durante 60 dias nós estaremos também promovendo dentro dessa mentoria um grupo, né, uma comunidade para a gente trocar conhecimentos e tirar dúvidas, né, do nosso dia a dia no nosso negócio. É uma mentoria que é para quem gosta de empreender, quem quer empreender nessa cadeia produtiva, ou para quem já está empreendendo, para quem já é um produtor, para quem já trabalha na gestão de um frigorífico, para quem trabalha com algum tipo de gestão de negócio, né, de comércio, para quem trabalha com políticas públicas, é um gestor público, para quem é um profissional de ciências agrárias e tem uma consultoria, né, consultoria de agronegócio, consultoria de produção, né? Então vai ser bastante interessante essa mentoria. E depois as pessoas que quiserem mais informações, pode fazer acesso no privado com a gente, ou nas nossas redes sociais aí, para que a gente possa passar maiores informações.
Então, voltando à questão da produção, a gente não pode brincar de estar gastando dinheiro, nem brincar de estar criando isso ou aquilo. A gente quer montar um negócio para ter sucesso, né? E sucesso significa informação. Tem conhecimento, tem informação para poder tomar decisão se entra ou participa dessa atividade ou não, né? Agora, avançando já, devido ao adiantado horário, avançando já para o quesito consumo, e aí a gente falou um pouco de produção assim, ainda que rapidamente, porque o tempo nos trai aqui, né? Já vamos para 30 minutos, a gente tem que estar controlando. Vamos falar um pouco de consumo e depois vamos cruzar os dois. Consumo e produção em função de um negócio, em função de uma demanda, em função de uma tomada de decisão, né? Então o consumo. O que acontece com o consumo da carne ovina hoje? Vamos passar rapidamente pelo mundo, né? Só para a gente ter alguns números em mente, na cabeça, né? Então, o que a gente pode entender de consumo? Como eu falei para vocês no início aqui, que a China é o maior consumidor, ou é o maior produtor e maior consumidor mundial, né? A gente podia aqui enumerar aqui, né? Não em forma de... Mas, por exemplo, a Austrália, que é o grande produtor, né? Só para dizer para vocês que a Austrália hoje, junto com Nova Zelândia, eles dominam 70% do mercado comercial de ovinos de cupim, da comercialização, ou seja, 70% dos animais comercializados no mundo são da China e da Nova Zelândia, da Austrália e da Nova Zelândia, né? Então, e a China, como eu disse para vocês, que é o grande importador da Austrália, assim como a Nova Zelândia. Então, o consumo hoje da Austrália está em torno de 6,1 kg por habitante. Da Nova Zelândia, 3,4 quilos por habitante. Da Inglaterra, ou melhor, do Reino Unido, que junta ali aquela região com a Escócia, 3,9 quilos por quilo quadrado. A União Europeia, 1,4. A China, 3,3, né? Apesar de ser o grande consumidor mundial, né? Um grande consumidor, mas o consumo é pouco em relação à população, né? E as preferências, a carne mais consumida na China é a carne suína, né? Vocês sabem, 40% das carnes, das proteínas animal, a carne suína representa 40%. Então, a carne de ovino não representa nem 4%, salvo engano, 5%. Aí vem isso porque a carne ovina vem crescendo, né? O consumo. Mas no máximo 6% o consumo em relação às outras carnes, de 100% na China. Aí vem os Estados Unidos com 0,400 gramas, tem o Paquistão com 2 quilos, né? Lembrando que eu falei para vocês que o Paquistão tem um rebanho grande, de 30 milhões de cabeças, né? E fala-se muito no que o Brasil 700 gramas de consumo, né? 600 gramas. Mas o fato é que o Brasil hoje, ele gira em torno de 450 gramas, né? A gente sabe que tem algumas regiões no Brasil que tem um consumo muito grande per capita, né? Principalmente aqui a gente tem uma região chamada aqui no Nordeste, Juazeiro, Petrolina, e esse consumo aqui em Juazeiro, Petrolina, está em torno, segundo uma pesquisa última da Embrapa, está em torno de 11, 12 quilos, né? E de consumo per capita, né? Mas a realidade no Brasil, né, ora circula, a gente sabe que é uma realidade que está crescendo em termos de consumo, né? Já foi 300 gramas, 350 gramas, hoje está em torno de 450 gramas, e se Deus quiser vamos estar beirando aí já as 600 gramas, né? Isso é muito importante, né? A história do ovino é a mesma história do bife brasileiro para a China, né? Ou seja, muita gente tem maior interesse, que era o desejo de muita gente, né? 10 anos atrás, 5 anos atrás, um dia que a China passar a consumir mais 100 gramas de carne, ou 200 gramas de carne bovina, a gente aqui no Brasil vai começar a consumir mais, ou vai começar a exportar muito mais. E aconteceu a realidade, né? A China aí é um grande
importador hoje do Brasil, um grande importador mundial. É bem verdade que ela se tornou um grande importador. A gente não acredita que essa realidade vai perdurar por mais 5 anos, né? Daqui a 5 anos. O Brasil vai ser um grande exportador, mas não tanto quanto é agora. E a China vai continuar sendo um grande importador de carne bovina, mas também não tanto como está sendo nesses últimos 3 anos, né? Por quê? Porque a China teve seu problema, ainda está enfrentando esse problema, que é a questão da peste suína africana, né? Que surgiu em 2018. Então, a China, salvo engano, perdeu um rebanho de 100 milhões de cabeças. Teve que abater 100 milhões de cabeças por conta da peste suína africana, né? Então, que é um vírus, né? E a China e o Vietnã andam fazendo o maior esforço para combater esse vírus, né? Porque é um vírus que ele não traz não traz prejuízo sanitário, né? Para as pessoas, digamos assim. Mas é um vírus de prejuízo econômico, né? Então, elas produziram muitas vacinas, estão tomando muitas atitudes. Então, a China está querendo restabelecer seu plantel. Então, para ela restabelecer seu plantel, ela precisa segurar o plantel, né? E importar animais de fora. E nessa história está importando tudo. Está importando suíno, está importando frango, está importando bovino e até ovinos, como eu falei para os senhores, da Austrália e da Nova Zelândia, né? Aliado a todo esse processo de importação da carne, dessas carnes, por conta da peste suína, que houve um déficit de proteína animal na China, né? Tem um outro fator na China que é o quê? A cada ano na China, mais 20 milhões de pessoas, né, se agrega a um poder aquisitivo que supera 35 mil dólares mensais, anual. Então, são pessoas, digamos assim, que saem de uma classe C para uma classe B. E a pessoa, quando sai da classe C para a classe B, a primeira coisa que o investimento dela que ela faz, naturalmente, é comida, é alimentação. E aí muitos estão passando a consumir a carne ovina, tendo o prazer de experimentar a carne ovina, né? Eu diria até que esse fenômeno também está começando a acontecer no Brasil, né? Por outras razões, que não essa questão da melhoria necessariamente, como está acontecendo na China, da renda econômica na China, por família, por pessoa. Então essas pessoas estão começando a experimentar a carne bovina, o frango e o ovino, e a carne ovina. Então, à medida que eles vão experimentando essas carnes, eles vão passando a gostar e passando a adquirir hábito de consumir, né? E a gente sabe que na China tem vários tipos de forma de consumo das carnes, no caso específico a carne ovina, né? Tem a maior parte do consumo da carne ovina lá, que eles chamam, são nos mercados úmidos, são as panelas quentes. O que é que vem a ser isso? Se vocês olharem no YouTube, vocês vão ver vários vídeos dessa forma de consumo da carne ovina na China. Então, o que é que eles fazem? Eles praticamente, panela quente o quê? É aquelas águas quentes, onde eles jogam a carne dentro com muitas verduras, né? A gente que come comida chinesa, a gente sabe como é a comida chinesa, né? Acompanhado também de muita verdura, de especiaria, enfim. Então, eu não vou dizer que seja próximo ao nosso ensopado, mas nosso ensopado ou guisado, como chamam mais na região nordeste, lá da Paraíba, Pernambuco, né? Que na Bahia é mais ensopado, ou ragu. Isso não é uma cultura de consumo da região sul. A região sul não consome, não tem a cultura de consumir essa carne cozida com verduras, né, em alto calor, né? Aqui a gente faz até na panela de pressão, aqui no Nordeste, aqui na Bahia, né? Então, lá também na China é mais ou menos isso. É uma forma diferente, mas quase próximo, né? A panela quente. A outra coisa também é o consumo dentro de casa, né? Que a panela quente é fora de casa, né? São tipo assim, locais na rua que consomem. Mas dentro de casa as pessoas também começam a consumir mais, né? Mas tem vários fatores acompanhados na China. Travou, mas eu voltei, Rogério. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando aí? Por favor, alguém falar isso, como é que está o vídeo? Como é que tá? Estão me escutando?
Deixa eu ver aqui isso aí. Ah, sim, tá. O pessoal já está falando que sim, tá normal. Então vamos voltar lá. Esse consumo dessa cultura de ensopado, ela não existe, ela não existe no sul do Brasil, né? E isso tem muito a ver, vocês não imaginam como essa questão de cultura de consumo de uma determinada carne tem a ver com a comercialização com o mercado, né? Lá na frente a gente vai falar mais, né? Vamos avançar aqui para... eu queria que vocês fizessem perguntas no final, né? Para poder a gente vai encerrar, porque agora não, né? Vamos encerrar daqui a 15 minutos, 20 minutos, né? O Rogério pediu para a solicitação participar do vídeo também. Eu prefiro deixar, Rogério, para o final, né? Porque aí todo mundo pode conversar, fazer anotações, porque, como eu disse para vocês, não é interesse nosso esgotar o assunto aqui sobre consumo e produção. É uma pequena amostra só para divulgação do nosso e-book que a gente vai lançar com carne ovina, consumo e produção no Brasil, tá certo? Então, isso é um tira-gosto para o e-book. No e-book nós vamos ter todos os números de maneira sequencial, organizada, estruturada, do Brasil, dos estados, das regiões, enfim. Vamos ter um máximo de informação possível, pelo menos o que está disponível para mim até o momento, né? Então vamos avançando aí para poder a gente poder encerrar essa questão do consumo, que ainda falta bastante coisa. Então o consumo da carne, ela tem a ver, claro, com a cultura, né? Então voltando agora, já que a gente falou um pouco da China, para a gente avançar aqui no nosso Brasil, né? O consumo aqui no nosso país ele é muito diferenciado, né? A gente sabe que nos últimos 10 anos, ou melhor, nos últimos 15 anos, nós tivemos uma evolução muito grande no Brasil, principalmente na nossa indústria da carne ovina, né? A evolução foi enorme, né? Eu sempre brinco, eu digo assim, que na produção, a nossa evolução, ela se deu de maneira agressiva e violenta nos últimos 10 anos do século passado. 1990, 2005, nós tivemos uma evolução grande. Que tipo de evolução? Nós tivemos evolução na questão das raças mais adaptadas, na questão da melhoria dos cruzamentos industriais, do conhecimento desses cruzamentos, do acesso a algumas raças, né? Da questão da mão de obra, começou a se pensar em ter, porque, via de regra, o cara tinha uma produção e o vaqueiro que cuidava dos ovinos. Ele não treinava uma pessoa, não botava uma pessoa só para cuidar dos ovinos. E aí o vaqueiro já não gostava dessa situação, né? Porque já trabalha as vacas, ainda você vai trazer mais ovinos para a fazenda, vai aumentar a mão de obra, enfim. E sempre ovinos fica para segundo lugar na questão. Travou, mas já estamos voltando aqui. Já tendo algum problema na internet, né? Mas voltando aqui, a questão da evolução. Então o produtor evoluiu muito rápido. Enquanto a indústria ovina, no século passado, ela ainda era iniciante. Ela era principiante, na sua maioria, na média do Brasil, né? Falando como Brasil, né? E ela começou a ter uma evolução nesse século. E uma evolução muito interessante a partir de 2005, 2004, 2000, por aí. E a gente pode dizer hoje, a gente conhece bastante indústria de carne ovina, né? A gente pode dizer com certeza que a indústria avançou. E avançou, inclusive, na adequação entre produção e consumo, né? No sentido do consumo dos produtos que essa indústria vem colocando no mercado. Então a indústria hoje já procura fazer um produto em acordo às demandas, né, digamos assim, as demandas dos consumidores, a demanda dos mercados. A gente sabe que no mercado hoje brasileiro existe dois tipos de produtos, né, que é a carcaça
que é aquele animal abatido, e é o corte, né? O que é que acontece? A carcaça é aquele animal abatido e comercializado ele inteiro, né? Muita gente não conhece e não sabe até o nome, ainda fala assim, não sabe se direcionar, não sabe falar o nome da carcaça. Quer dizer, a carcaça ainda não é o nome do convívio do grande mercado nacional, né? E outros são os cortes. A gente observa também que os cortes vêm tendo uma evolução nos últimos 10 anos, né? Enquanto o mercado de carcaça sempre foi forte e ainda continua forte, principalmente em mercados da região sul, né? A carcaça, existe uma comercialização muito forte de carcaça nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, né? Também um pouco. E essa comercialização de carcaça não é forte aqui para cima, no norte e nordeste, ele ainda é muito incipiente. Agora, vocês poderiam perguntar por quê? Por conta, né? Por conta, infelizmente, do abate, seja clandestino, informal, ilegal, o nome que você queira dar, né? É uma concorrência desleal, porque um frigorífico hoje não pode, de maneira alguma, vender uma carcaça por menos de R$ 32, né? É bem verdade que nós estamos vivendo um momento atípico, que é esse momento, né? A época de maior consumo de carne ovina no Brasil é de final de novembro a março. Esse é o período. Então, se você quer montar um negócio de comércio, você tem, ou uma indústria frigorífica, esse período você tem que ter preparado para ter estoque, tem que ter preparado para ter disponibilidade, né? Coincidentemente, é nessa época que o Rio Grande do Sul tem a maior oferta de cordeiro do Brasil, né? As indústrias do Rio Grande do Sul hoje, elas praticamente estão trabalhando em 3 turnos. Aquelas abatendo de manhã, de tarde e de noite, para aproveitar toda essa oferta de cordeiro. Além do cordeiro, tem as ovelhas também, né? Vão abatendo, enfim, é uma oferta grande. Diferente da região aqui do Nordeste, digamos assim, da Bahia, que essa época é uma época de entre safra. O que é que vocês concluem com isso? Né? Vocês concluem que nós temos na Bahia, né, no Nordeste, no Brasil, 2 situações diferentes, né? O consumo no Brasil como um todo, seja no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Sul, o maior consumo é centralizado no estado do mês de novembro ao mês de março. E é nessa época que, inclusive, também as importações imperam. É nessa época também que as importações têm o maior quantitativo, né? Para atender justamente essa demanda. Aí a demanda de final de ano, Natal, Ano Novo, verão, festa, enfim, tudo isso aqui. Então, a explosão de consumo, né? A explosão de consumo da carne ovina nessa época. Depois daí, ela tende a ter um decréscimo, né? Aí a safra do Rio Grande do Sul começa a reduzir a partir do mês de abril, maio, junho, julho, agosto, diminuir. Aí vem a safra do Nordeste, digamos assim. Se é que a gente pode chamar que no Nordeste tem safra e entre safra, né? Porque por uma questão climática, por outras questões, a Bahia, o Nordeste, ela tem condição de ter animal o ano todo. É só uma questão de tecnologia, é só uma questão de estação de monta, é só uma questão de planejamento, né? O Nordeste, a Bahia pode ter animais o ano todo, ou pode ter 2 safras, entre aspas, no ano, né? É uma questão só mais ligada à tecnologia. Já o Sul, não, né? Eles tentam fazer isso, né? Mas tem outra dificuldade, né? E outra questão também muito séria lá que hoje, em termos de melhoramento, né? As pessoas pensam muito, assim na Austrália também, pensam muito que a questão dos indicadores, né? Para a gente fazer qualquer tipo de planejamento ou melhoramento animal, nutricional, genético, a gente tem que pensar em indicador, né? Em índices. Então, por exemplo, um indicador muito hoje apreciado na Austrália é o peso ao nascer do cordeiro, né? Então, um cordeiro que tem um peso ao nascer significativo, esse é um tipo de animal a fazer uma pressão de seleção, a fazer um tipo de rebanho através das matrizes, uma pressão de seleção, né? A outra questão também é a questão de produção de filhotes por matriz, é um outro indicador, que é isso que o Rio Grande do Sul também não vem conseguindo muito sucesso e que impacta a rentabilidade do negócio no Rio Grande do Sul,
né? Ou seja, você está com ovelha para produzir, né, um animal em 12 meses, 1,1, né? É muito pouco. É muito pouco, é um indicador muito pouco, né? Diferente daqui do Nordeste, que a gente já observa que a gente pode chegar tranquilamente a 1,5, né? Se eu não estou falando nenhuma besteira aqui, apesar de ser veterinário, mas estou muito distante da produção, tenho ido muito pouco ao campo, mas a gente sempre está em contato com pessoas do campo e a gente às vezes faz algumas leituras da área de produção. A gente está muito no pós-porteiro, a gente está muito centrado no mercado, consumidor, distribuidor e processador, né? E muito distante ainda do mercado de produção. Mas a gente sempre escuta, a gente sempre lê, a gente vive, inspira ouvindo os Caprino. Não tem como a gente não estar sabendo alguma coisa, né? Nem estar viajando nessa questão. Então, a questão do consumo tem a ver com essa região. Então, se alguém quer fazer alguma estratégia de produção de animais, de estoque de animais abatidos, de produção de corte, estoque de cortes para a comercialização, essa é a época. Essa é a época de maior demanda no Brasil. É da época de novembro a março, né? Então, esse é o maior consumo no Brasil. Essa é a época, digamos assim, de explosão de consumo, né? Voltando à questão ainda, quando a gente começou, nós temos dois produtos, produto carcaça e produto corte. Hoje em dia, a gente sabe, todo mundo sabe, que as famílias estão cada vez menores, que as famílias estão mais almoçando fora de casa. É verdade que nesse tempo de pandemia e pós-pandemia houve uma redução. E isso é interessante, gente, que acontece um fenômeno no mundo. O consumo da carne ovina no mundo, ela se dá mais fora do lar. É claro que isso é uma tendência de todas as carnes, toda a proteína animal, né? As pessoas cada vez estão consumindo por várias questões, né? O corre-corre, as pessoas almoçam no trabalho, as pessoas, enfim, não retornam às suas casas, principalmente nos grandes centros urbanos, enfim, aquela coisa toda. Então, vem reduzindo o consumo, vem aumentando o consumo fora do lar. Aumentou muito, né? Nessa pandemia, né? E está se consolidando aquele serviço do delivery, né? Então, aquele serviço do delivery, Confinamento Bordeiro acabou de entrar, Marques, o Ney lá do Rio Grande do Sul. Então, o serviço do delivery, ele está mesmo a gente está observando que mesmo no pós-pandemia, bem verdade que a gente não saiu da pandemia ainda 100%, né? Mas a gente tem observado alguns sinais que o delivery está se consolidando. E aí a gente entende que o delivery está se consolidando pela questão da prática, né? O consumidor final já confia nesse serviço, já confia nas empresas que ofertam esses serviços, né? Dessas comidas via delivery. Então, já passou a ser, já está no cardápio do consumidor brasileiro, né? E mundial, essa prática de pedir e receber em casa. E existe já também uma concorrência, né? Ou seja, não é aquela questão de ter um só, um ou dois, não tem. Tem vários ofertando produtos via delivery, né? Então, o delivery veio para ficar, né? E até bom que ele veio para ficar, porque é uma oportunidade também de a gente botar a carne ovina na mesa do consumidor, né? Onde, antes da pandemia, o grande consumo da carne ovina no mundo, e no Brasil não era diferente, se dava fora do lar, inclusive na sua primeira oportunidade, em algum restaurante, algum amigo levava, enfim, né? O consumidor que nunca teve oportunidade, né? E por falar nesse consumidor que nunca teve oportunidade, um estudo da Embrapa, inclusive, atesta que 12 milhões de pessoas, 12 milhões de brasileiros, 25%, digamos, da população brasileira, mais ou menos, ainda nunca teve a experiência de consumir uma carne ovina. Então, é um mercado também, né, expressivo, uma população expressiva, que à medida que esses produtos vão estar disponíveis, seja ele em serviços de alimentação fora do lar, estabelecimentos tipo restaurantes, churrascaria, seja ele nas próprias casas, né? Então, essa questão do consumo delivery, ele veio para ficar. Isso é uma tendência mundial, nacional, já é um serviço confiável pelo mercado consumidor. Já existem várias empresas que vieram através dos programas digitais, dos softwares,
o iFood, Bia, várias outras empresas que são profissionais nas entregas, né, nessa parceria com as empresas, com os estabelecimentos de alimentação fora do lar, seja restaurantes, enfim, marmitex, churrascarias, enfim, N tipos de estabelecimentos alimentícios, né? Então, isso vai ajudar o consumo da carne ovina, né, a elevar. Nos próximos anos nós vamos identificar essa ajuda. E também até os próprios pontos de vendas que trabalham com o produto, digamos assim, pronto para elaboração, né? O produto resfriado, congelado, né? É bom abrir aqui um parênteses para o produto resfriado e congelado. A gente observava que no século passado, digamos assim, nos últimos 10 anos, existia uma cultura nas grandes redes de supermercado, né? Como eles eram maiores do que as indústrias frigoríficas de ovino, eles queriam implantar a política da carne bovina semelhante à carne ovina. A gente sabe que ainda é uma realidade, eu vi no Rio Grande do Sul isso, mas aqui na Bahia, praticamente, nas grandes redes, acabou isso, né? Eu, inclusive, já fui gestor de um frigorífico e que a gente fazia isso também naquela época, né? Ou seja, a gente vendia a carcaça para o frigorífico ou para a rede de supermercado e lá na rede de supermercado eram feitos os cortes e disponibilizando em bandejinhas de isopor, cortes resfriados, né? E hoje tem caso, aí no Piauí também nós temos o Ricardo tem um entreposto lá no Borregos, ele faz muito disso. Me parece que é 50% ou mais um pouquinho da comercialização dele é nesse estilo de oferta, né? Então, eu acho que a tendência, né, porque os riscos são altíssimos, mas o risco é mais alto para a indústria da carne ovina do que para o supermercado ou do que para o consumidor, né? O risco que eu falo é de econômico, as perdas, né? O risco de perda, a carne, também a qualidade da carne, a apresentação da carne. Então, a tendência é que todo mundo vá migrando e quem arca com esse prejuízo econômico é o frigorífico. Além desse prejuízo econômico, tem um prejuízo ligado à logística desse negócio no ponto de venda. Porque às vezes você tem que ter uma promotora, aí isso já é custo. Você tem que ter ela que faz toda a questão da câmara para as ilhas, nos pontos de vendas, ela que faz todo esse tipo, coloca preço, enfim e tal. Então a tendência é a gente migrar, e a gente já está vendo essa tendência se consolidando no Brasil, né? A comercialização do produto congelado. Empacotado a vácuo, um térmico lível, enfim. Essa é a tendência de consolidação, tem maior vida de prateleira o produto pode ficar com vários meses de vida prateleira, então é bom para o supermercado, é bom para a indústria frigorífica e é bom para o consumidor também, né? E você consegue comercializar com mais tempo e você consegue vender maiores quantidades a quem compra por conta do período de validade, né? É claro que se eu tiver um produto só de 2 meses, 3 meses de validade, eu não vou comprar grandes quantidades. Ainda é um produto que não tem muita velocidade de consumo. Eu vou comprar pouco, né? Para o risco ser menor, das devoluções, enfim. Então, a carne ovina é assim. Então, a tendência do mercado é congelado. E a gente está vendo isso dentro das plantas frigoríficas de todo o Brasil. A gente está vendo lá no Piauí, a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul, onde cada vez mais a comercialização está se dando em cortes. É bem verdade que na questão carcaça, tem uma questão que vale ressaltar aí. Eu concordo com alguns frigoríficos, onde a carcaça é que dá mais rentabilidade econômica a uma planta frigorífica, né? Então, se uma planta frigorífica ela pode abater por dia ou por mês, se ela abate 5.000 cabeças, vamos dar lá um exemplo, né? É muito mais viável economicamente ela abater 5.000 ovelhas do que ela abater 5.000 cordeiros. Por quê? Porque o custo operacional da indústria frigorífica é o mesmo. Tanto faz ela abater um cordeiro que vai dar uma carcaça de 16, 18, 17 quilos, como abater uma ovelha que ultrapassa e vai dar uma carcaça de 22 quilos, 24 quilos, 25 quilos, 28 quilos, né? Então é muito interessante. A gente sabe que aí a gente volta à questão do consumo, né? É a produção e o consumo sempre andando junto.
A gente sabe que existe a cultura aqui no Nordeste e no Rio Grande do Sul de consumir muita ovelha, no Sul e no Nordeste, normal, né? É uma carne gostosa, eu mesmo gosto de carne de ovelha, né? Então existe esse consumo, mas a gente tem observado, por sua vez, que a gente vem fazendo, o marketing da carne de cordeiro, ela avançou muito no Brasil, em todas as praças. Não é difícil você encontrar pessoas que saibam o que é carne de cordeiro. Um dia desse mesmo eu estava, onde foi, meu Deus do céu? Não faz 7 dias, 3 dias. Eu estava em algum ponto de venda e estava uma senhora na minha frente na fila do supermercado, ou não sei onde foi, daqui a pouco eu lembro. E ela estava falando assim de carne. Ela não sabia que eu era da cadeia, enfim, mas eu era mais um consumidor. E ela estava com a carne de carneiro na mão, comprando, ou ia comprar. E eu falei, é boa essa carne, se ela gosta? Ela disse, é muito boa, mas eu só gosto dessa de cordeiro, eu não gosto da mais outra, a outra lá, a ovelha, ou a carne adulta, ela se referiu lá, como a gente entendeu o que ela quis dizer. Né? Então ela está entendendo que a carne do animal mais jovem é que ela é mais sadia, que ela é mais gostosa. Né? E não é por acaso que o animal do animal mais jovem é também a questão do tamanho dos produtos dos cortes. Né? Então você pode ter hoje um cordeiro, onde um pernil hoje, você retirando a picanha e a alcatra, que é comercializado com a picanha, todos sabem, né? Que a picanha da carne do ovino, ela é junto alcatra e picanha. Circula aí em torno, a depender da categoria, em torno de 300 a 400 e algumas gramas a picanha, né? Depende do tamanho da carcaça, do animal, da precocidade, da raça, enfim. Então, o quilo do pernil, ele não ultrapassa 1,4 kg, né? 1,5 kg, 400. Tem pernil que é 1,2 kg, 1 kg. Então fica nessa faixa aí de 1,2 kg, 1,4 kg. O pernil do cordeiro. Então fica um produto de mais acesso, o ticket médio fica menor, né? Ou seja, o preço fica menor para o consumidor final. Ele, às vezes, na casa dele só é ele e outra pessoa. Então é mais fácil de consumir, né? Devido ao valor e devido ao custo para o consumidor final. Então, a gente acredita que essa é a tendência, né? Animal mais jovem, não quer dizer que nós vamos vender mais velho, mas entende também que para a questão econômica, para o frigorífico, ela é muito mais significativa nessa questão, né? Que aí o frigorífico vai ter que administrar futuramente essas questões, né? E a carne de cordeiro também agrega uma questão de preço também, né? Em relação à ovelha, ao animal mais adulto. É uma verdade que também tem uma discussão, né? Discussão não, tecnicamente é uma realidade que o cordeiro, digamos assim, o animal cordeiro é o jovem, e o que o borrego tem outra categoria que seria o borrego, que fica entre o cordeiro e a ovelha, né? E o carneiro. Então, mas a gente não tem essa categorização. Mas a gente acredita que a gente vai ter que avançar a partir do próximo ano nessa questão de categorização nas embalagens dos supermercados. A gente tem observado muitos donos de frigorífico descontentes, né? E achando que a gente tem que classificar esses produtos no frigorífico e na comercialização através das embalagens. Então, o que é cordeiro, pernil de cordeiro, pernil de ovelha, de borrego, sei lá, tem que classificar. Por quê? Porque o pessoal não está muito contente como é uma coisa nova no Brasil, então as pessoas que não têm muita experiência, às vezes consomem um pelo outro. Como o caso hoje que consome o caprino pelo ovino, ovino pelo caprino, que é um problema também sério que isso acontece aqui no Nordeste. Só para dar um exemplo, aqueles que são do Sul, que estão aqui na live, na feira livre, eles comercializam no animal pendurado com um rabo, né? Com uma característica, digamos assim, anatômica do animal, para que o consumidor saiba o que é caprino ovino, não leve gato por lebre. Então, nessa história de gato por lebre, está acontecendo com a questão do cordeiro e da ovelha, digamos assim. Apesar de que a gente vai considerar cordeiro, né, nesse primeiro momento, para comercialização, um animal até 12 meses de idade, para efeito de comercialização, para maior gordura econômica dos consumidores e da indústria da carne ovina, enfim. Né? Mas isso é uma realidade, né? Isso é uma prática e é uma realidade em relação à questão da apresentação desses cortes
nas embalagens e nos pontos de vendas, né? Na comercialização do mercado consumidor. Então, vocês podem perceber que nós temos aí carcaça, eu já expliquei, e quais são a sua origem e a sua comercialização. Aqui no Nordeste nós temos esse problema que a gente enfrenta, que é a concorrência desleal. Você é ofertado nas feiras livres uma carcaça ovina por R$23, R$24 no máximo, né? Uma carcaça ovina. Então o frigorífico não pode comercializar por menos de 31, salvo engano. Como é que fica? Já fica diferente, né? Essa comercialização já fica distorcida esse preço. Então é por isso que a gente ainda não engatilhou esse comércio de carcaça aqui no Nordeste. Praticamente zero se a gente fosse pensar em comparar com o Rio Grande do Sul. Vamos lá. Onde, por exemplo, a gente conhece a indústria frigorífica no Rio Grande do Sul, que a comercialização de todos os animais que ele abate chega até 70% de carcaça. 30% a comercialização é feita em cortes. Já diferentemente de algumas indústrias, por exemplo, aqui na Bahia. Aqui na Bahia, praticamente, 90%, para não dizer 95%, a comercialização são feitas em cortes, né? E a nível de Nordeste, acredito que ultrapassa 60%. Então, muito diferente da realidade ainda do Rio Grande do Sul. E aí eu volto a dizer, isso tem tudo a ver com a questão da comercialização informal de carne ovina no mercado em relação ao Nordeste em relação ao Sul, né? Então falamos aí sobre a questão do consumo de carcaça, consumo de cortes, né? Vamos agora, falando ainda ligado à questão de consumo, vamos aqui fazer um perfil de quem comercializa esses produtos hoje no Brasil. A gente pode dizer hoje no Brasil que existem 4 tipos, digamos assim, de empresas que comercializam esses produtos. Nós temos no primeiro momento a empresa Frigorífico Matadouro, que é o frigorífico que pode ter planta mista, ou seja, é o frigorífico que abate suíno, bovino e ovinos, e pode ter o frigorífico que só abate ovinos. Qual é a diferença? A nível de abate tem uma diferença, é a rentabilidade, é o custo-benefício. A gente sabe que uma planta que abate bovino e suíno, ela tem maior rentabilidade, ela tem maior controle dos custos e não depende dos ovinos. Uma indústria que abate só ovinos, ela tem que trabalhar sempre pensando no ponto de equilíbrio, né? Ou seja, sempre, no mínimo, abater aí 1.000, 1.500 animais, para pensar em se sustentar mensalmente, né? É bem verdade que essas plantas frigoríficas, elas dependem também a questão da certificação. Uma planta frigorífica que tem uma certificação de inspeção estadual, uma planta que tem inspeção CISB, o CIF, os custos se elevam, né? O custo fixo e o custo, né, se eleva, e é claro que ele tem que descarregar todo esse custo no produto final de comercialização, que são seus cortes. Diferente da planta assim, né? Estamos passando no Brasil um momento de estabilidade em termos de legislação sanitária, onde as pessoas, junto com o Ministério da Saúde, estão procurando o melhor caminho a seguir para continuar abatendo os ovinos, né? Então nós temos hoje o SIM-CISB, ou seja, em forma de consórcio intermunicipal, onde 5, 3, 8, 10, 12 municípios se unem para ter o SIM, e do SIM já migram para o CISB, não precisa ser inspeção estadual, já migra para o CISB, podendo assim comercializar em qualquer estado do Brasil, né? Tem outros que têm só inspeção estadual, e aí depois migra da inspeção estadual para o CISB. A gente observa que no estado de São Paulo, antes de chegar em São Paulo, vamos falar aqui, né? E tem o CIF, que os custos também são mais elevados. É isso aí, e todos esses frigoríficos matadouros, eles também, alguns, abatem para terceiro, presta serviços e, ao mesmo tempo, faz seu produto próprio e comercializa. Muitos só abatem o animal para a carcaça, ou seja, a pessoa leva o animal vivo, eles abatem, custa a prestação de serviço, e abate só o animal, carcaça, entrega a pessoa a carcaça resfriada, e a pessoa leva para comercializar em outro lugar, né? No entreposto ou diretamente com outra pessoa. O que é que acontece? Hoje no Brasil, a gente vai estar publicando, se Deus quiser, até março,
um anuário da indústria da carne ovina e caprina no Brasil, onde a gente vai colocar todos esses dados, vai ser um perfil da indústria da carne ovina no Brasil. Então a gente observa que a prestação de serviço hoje no Brasil, para abater uma cabeça de ovino, né, independente do peso, está em torno de 20 a 70 reais. Falando no Brasil como um todo, aqui do norte até o sul, né? Aí você fala, essa diferença tão grande? Eu digo, E essa diferença tão grande, ela se reflete por conta do custo, da escala, né? Abater 30 animais é diferente de abater 500 animais, né? Então há uma negociação entre a pessoa que quer bater e o frigorífico, né? Sempre há uma negociação entre esses. Aí Ricardo entrou aí, Ricardo lá do Borregos, né? Lá do Piauí, Alain Mendonça, Charcutaria da Ajuda, Victor Hugo. Então o que acontece? Tem outros que de praxe é o quê? Como é que é feita essa prestação de serviço? Todo frigorífico matador já é uma prática de ficar com a pele do animal e cobrar a prestação de serviço por animal abatido que circula. A média hoje no Brasil é entre 30 a 40 reais. Né? A média fica entre 30 e 40 reais. Mas tem lugar de 70 lá no sul, eu vi lá no sul, no Paraná, de 70 reais a cabeça. É um preço inviável a nível de uma larga escala, né, para a pessoa que vai processar esse animal. Então, esse primeiro é o, digamos assim, é o frigorífico abatedouro, frigorífico matadouro. O outro tipo que existe é o entreposto, que é isso que está acontecendo muito no Brasil. Eu estou sugerindo muito que aconteça isso aqui também no Nordeste, que é uma forma, é um caminho para a redução do abate informal, né? Então, se você observar São Paulo, né, São Paulo tem hoje 20 marcas, ou mais de 15 marcas, que ninguém tem frigorífico matadouro. Todos os animais, que são praticamente quase todos, né, mas a maioria dos animais que são abatidos no estado de São Paulo hoje, são abatidos na planta Dom Pig e na planta da Vila das Carnes, né? Já foi, o Colpig também já batia a prestação de serviço, não abate mais, ele só faz o produto dele já. Então hoje só o Dom Pig, lá de Dona Gorete, e o Vila das Carnes. São praticamente esses dois frigoríficos matadouros, né? O Dom Pig é um frigorífico de suíno e ovino, né, que presta o serviço e que abate no sul. São Paulo pode se dar o luxo dos entrepostos, dos frigoríficos, ter só a inspeção estadual. Por quê? Porque São Paulo é um mundo, né? Só a capital de São Paulo tem uma população de mais de 11 milhões de cabeças, fora 11 milhões de pessoas, desculpe. Fora a questão da população e da renda também. Então São Paulo é um país, né, maior que o Uruguai, né? Então, por si só, eles se ajeitam lá dentro do mercado interno deles na comercialização. O que acontece é que São Paulo não tem produção. Então, muitas vezes, os animais têm que sair do Rio Grande do Sul, têm que sair daqui da Bahia, né, para serem confinados ou para ser criados no estado de São Paulo para atender essa demanda. Mas a gente sabe que todo mundo vai para São Paulo concorrer, né? Os frigoríficos do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, todos eles têm uma parada em São Paulo, uma passagem em São Paulo para comercialização dos seus produtos. Então nós temos aí, falamos do frigorífico matadouro, falamos do entreposto, né? Qual é a diferença do entreposto e o frigorífico matadouro? Porque o entreposto não tem matadouro, o entreposto, ele manda os animais para ser abatido no frigorífico matadouro, paga a prestação de serviço e as carcaças vão para o entreposto e lá eles vão manipular essas carcaças e transformar em cortes para comercialização com a marca própria deles. Às vezes ele só tem sim, às vezes ele tem inspeção estadual, a maioria tem inspeção estadual, né? No caso lá em São Paulo eles chamam CISPOA, né? E tem muito isso. Isso acontece também no Rio Grande do Sul. Isso está acontecendo também em outros estados aqui no Nordeste, ainda de maneira incipiente. A gente imagina que vai crescer muito mais, mas está acontecendo aqui no Nordeste também, em alguns estados do Nordeste. Muito pouco em relação, comparativamente, de São Paulo. O terceiro tipo de comercialização de produtos para o mercado consumidor é o marca própria, né, que também está acontecendo no estado de São Paulo,
né? Que é o quê? Essa pessoa, esse produtor, esse empresário, esse empreendedor, ele não tem nada a não ser, às vezes, o próprio animal, a fazenda, a produção, né? Então, ou às vezes ele tem comércio também. Então, o que eles fazem? Ele compra um animal, ou tem um animal da produção dele, manda para o frigorífico matadouro, o frigorífico matadouro cobra X para o abate e cobra mais X por quilo para a prestação de serviço, para fazer por quilo. Ou às vezes faz uma combinação única, digo, eu cobro para lhe entregar tudo na caixinha, empacotado, congelado, com sua marca e tudo, ele cobra aí 80, 100 reais por cabeça. E ele entrega os cortes dos animais. O produtor, o dono do entreposto, ou melhor dizendo, o dono da marca própria, ele vai dizer quais são os produtos que quer que o entreposto faça, ou que o frigorífico matadouro faça. Não, eu quero só isso, não quero desossar o pernil, só quero desossar o pernil, eu quero tirar a picanha, eu quero o pernil inteiro, quero... Então ele vai dizer qual é o mix, qual é o portfólio, qual o tipo de mercado que ele tem, fazer os cortes em função do mercado que ele tem, né? Do mercado que ele vende, né? Então é isso. Então nós temos o frigorífico matadouro, nós temos o entreposto, nós temos a marca própria. Vamos dizer que nós temos agora as marcas Black. O que são as marcas Black? As marcas Black é aquelas marcas que não passam nenhum entreposto, não passa nenhum frigorífico matadouro, e as pessoas fazem os seus cortes de uma maneira informal, ao arrepio da legislação, à margem da legislação sanitária do Brasil. Então, esse produto não tem um serviço de inspeção, às vezes, nem municipal, nem estadual, nem federal, nem CISB. E colocam as marcas deles. Se vocês olharem nas redes sociais, vocês vão observar isso em vários estados do Brasil, né? As pessoas vendendo com marca. Não tem medo de ser feliz. O Brasil é o país de todos, né? Todos podem fazer o que querem, né? Pelo menos parece ser, né? Então, não vou enumerar aqui os estados, mas eu podia dizer aqui uns 5, 6 estados, todos são meus conhecidos, são meus amigos, né? Eu acho que o melhor caminho para esse pessoal é o que a gente já falou aqui, né? É seguir o que o pessoal de São Paulo está fazendo, no Rio Grande do Sul está fazendo, né? Levar os seus animais próprios ou comprados de terceiros para ser abatido via prestação de serviço, fazer os cortes via prestação de serviço, né? E aí é melhor ele comercializar. Eu penso que no mercado, lá no mercado, quem tiver mais garra que cresça, quem for mais competitivo, quem tiver um trabalho melhor de divulgação, de qualidade de produção de cortes, de embalagens, né? Quem tiver uma logística. Então, acho que o mercado é feito para todos. Agora, todos em igualdades de competição, né? Não é esse caso. Então, as marcas Black, essas marcas estão aí, né? Para todos verem e perceberem no mercado, nas redes sociais, comercializando. Eu não acredito muito que elas tenham vida longa, que essas marcas Black tenham vida longa. Elas não têm vida longa. Muitos comércios pensando em agregar valor, porque o cara pediu, o vizinho pediu, o animal é pequeno, ele abate ali fácil, ele compra a máquina de vácuo, ele pega a máquina de vácuo, compra as embalagens plásticas e aí faz esse tipo de comercialização. Mas não acredito que isso tenha futuro, né? Eu não acredito que isso seja o melhor caminho, né? Eu acredito que o mais correto é ele enveredar para esse caminho que o pessoal de São Paulo, pelo pessoal de São Paulo está fazendo, né? Seria pegar e abater no entreposto, no frigorífico matadouro e fazer seu processamento, manipulação dessas carcaças em corte no entreposto. Então, essa é a realidade hoje do produto que é consumido no Brasil, né? Eu gostaria de agradecer aqui a todos que estão até o momento escutando, né? Vou pensar ainda se vou disponibilizar essa live gravada, mas queria agradecer a todos. Nós já vamos para 2 horas de live, se não me engano, né? Muitas coisas ficaram a conversar, mas vamos colocar o e-book à disposição de vocês, né? Vai ser muito interessante as informações, estatísticas e outras informações, né? Eu gostaria de disponibilizar agora um restinho do tempo para quem queira alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade aí. Não sei se o Rogério continua ainda na live, fique à vontade aí quem quiser mandar algum comentário. Eu posso abrir até o vídeo agora
para acesso. Acho que alguém não tem mais nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui, peraí. Não tem pedidos. Agradecer ainda os que estão na live, tá certo? E dizer a vocês que nós vamos, mais uma vez, disponibilizar esse e-book. Participe sempre das nossas redes sociais, Cordeirinho Cordeirita, né? E seja no Facebook, temos o podcast, tem o YouTube, tem o Instagram, né? E nós vamos estar sempre aqui disponível para vocês. Um abraço a todos.